proteção. Hoje nós vamos contar com o nosso amigo Robson, com a palestra dos discípulos de Jesus, para nos incrementar, para nos brindar com o seu trabalho, com o seu desenvolvimento aí. Seja bem-vindo, palavras. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom estar aqui novamente, né? Casa em que nós pudemos compartilhar aí um estudo com alguns companheiros e fizemos boas amizades. De vez em quando nós somos convidados, né? Falta convite. Se convidasse mais, eu viria mais vezes, né? Por isso não, pode vir. Mas é uma alegria grande, né? E a proposta que a Rose nos solicitou que falasse a respeito, nosso irmão até disse, os discípulos de Jesus, e nós começamos a analisar o tema, olhar o tema, e vimos que remonta a muitos fatos históricos, né? Muitas questões históricas. E até bem pouco tempo atrás, algumas dezenas de anos, nós não tínhamos, não poderíamos afirmar com convicções, fatos, detalhes, algumas questões históricas, datas, nós não tínhamos essas convicções. Mas depois do livro Boa Nova, 1939, 38, 39, psicografia do Chico, editado pelo Espírito Humberto de Campos, então a espiritualidade foi trazendo para nós alguns fatos, foi nos instruindo a respeito de uma sequência de acontecimentos e pôde dar para nós uma visão melhor a respeito dos acontecimentos, dos fatos, dos discípulos. Não que isso tenha fundamental e capital importância. Não tem. Porque para nós espíritas, isso é de pouca importância. Porque em verdade, o que tem valor e importância para cada um de nós é o conteúdo moral do Evangelho. Para quem já teve a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver na introdução dele, no primeiro capítulo, Kardec falando a respeito disso que nós estamos falando aqui agora. Ele vai falar assim, olha, aqui nós não vamos ater a fatos históricos da vida de Jesus, a milagres, a predições, nós não vamos ater também aos dogmas da igreja. Aqui nós vamos ater ao fato moral, ao conteúdo moral, porque esse aí não tem controvérsia. Em lugar nenhum tem controvérsia. E o objetivo não é trazer controvérsia. Então, na verdade, em doutrina espírita, nós não citamos muitos fatos históricos, não remontamos a questões polêmicas, porque o que vai nos interessar realmente é o conteúdo moral. Mas os espíritos não nos deixam órfãos de informações, até porque nós necessitamos, muitas vezes, ordenar um raciocínio, concatenar, né, um raciocínio, para a gente ter uma compreensão melhor das coisas, dos fatos, de como eles se desenrolaram. No século VI, a pedido do Papa, o Frei Dionísio, ele fez um calendário que vale até hoje. E ele vai dizer, ele vai partir de Jesus e vai subscrever lá que Jesus nasceu no ano de 754. E esse calendário está até hoje. Só que nós vamos ver aqui com o Humberto de Campos, né? Nós vamos ver no livro, nós vamos ver aqui no Boa Nova com o Humberto de Campos, que ele vai citando alguns detalhes despretensiosos, mas quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, a gente vai ver que ele reorganiza essas datas. Então, em verdade, não foi 754, foi 749 que ele vai dizer. Significa dizer que toda data que a gente vê no calendário convencional, Jesus tinha 5 anos a mais. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Não? Assim é não, assim é sim. 5 anos a mais que ele tinha. Então, por exemplo, Jesus desencarnou no ano de 33, não é isso? Tinha 33 anos? Não. 38. 38. É Humberto de Campos que fala. São as questões,
são questões interessantes para a gente poder analisar algumas coisas, para a gente seguir alguns raciocínios, perceber, não é assim? O messianato dele, ele sai e começa a divulgação e a vivência do Evangelho, né? Eles vão dizer que é com 30 anos, não é isso? No calendário católico, no calendário que predomina. Na verdade, não. Ele estava com 35 anos. Os 3 anos de messianato e a crucificação com 38 anos de idade. Então há algumas questões que eles vão trazer de maneira muito sutil, muito suave para a gente, vai mostrando a respeito dos discípulos. Tem outros livros também, né, do próprio Humberto de Campos e de outros, através da psicografia do Chico mesmo, que vai mostrando para a gente esses detalhes. Então, para a gente falar dos discípulos, a gente tem que pegar e dar uma pincelada primeiro no próprio Cristo, de Jesus, não é? Porque, em verdade, nós temos... a gente não sabe muita coisa a respeito, por exemplo, da infância de Jesus, não é assim? Livro Boa Nova, logo no iniciozinho nós vamos ver relatos, um capítulo inteiro, relatando a respeito da infância de Jesus. Era um menino diferenciado, causava preocupação em Maria, em quem estava próximo. Ele fazia coisas que não era comum a criança, na idade dele, fazer. Era de assustar mesmo. Tinham as tradições, né, judaicas, normal, que com 12 anos a criança tinha que ser levada ao sacerdote, ser apresentada aos sacerdotes. Os sacerdotes arguíam a criança, perguntavam, o pré-adolescente, né, para nós hoje aqui, perguntava a respeito de muitas coisas. Maria leva Jesus e os sacerdotes começam a arguí-lo, a perguntar, a questionar. Só que eles ficaram encabulados, porque Jesus não só respondia, como perguntava também. E perguntava e foi deixando eles em saia justa. A ponto de eles falar: Maria, esse menino, ele vai trazer muita confusão, porque ele pensa demais. Esse menino vai causar um tumulto danado. Muito problema ele vai trazer, porque o religioso, tradicional, esse ortodoxo, ele não gosta que pergunta, gente. Não é assim? Ele fala e os outros falam: amém, é isso mesmo. Não gosta. Até hoje a gente vê isso aí, até dentro do próprio centro. Não gosta que pergunte. Se pergunta, ele fica chateado. Ele não gosta disso, né? Então, como Jesus respondia e questionava, ele falou com Maria: não, toma cuidado, que esse menino ele veio para trazer problema demais. Foi muito problema. E aí, se questionar alguma coisa assim que não sabe responder, porque quando questiona, quebra todo um sistema, não é, gente? Caim matou Abel, fugiu e casou. Com quem? Se você perguntar isso, você quebra, você derruba o sistema todo. Então não pode perguntar. Com quem? Não é? Porque são metáforas, você pegar na letra da coisa, mas são metáforas, são sentidos figurados que a gente precisa estudar para poder interpretar. Maria volta para casa, né? Uma viagem que durou 3 horas, nós vamos resumir muito, porque falar de 12 discípulos, né? Com 1 hora, isso é seminário de 3 horas no primeiro momento e depois 3 horas no segundo também. Maria volta para casa, também ensimesmada, preocupada com essa situação, chama José na conversa: ó José, eu estou pensando, nós temos que entregar Jesus para os sacerdotes, para iniciar ele lá, para ensinar. Jesus não precisava de aprender nada, né, gente? Mas ela ficou, eles narram aqui num dos capítulos, nós temos que entregar, porque preocupada com o futuro do menino. José não falou nada, ficou calado pensando. Os homens são assim nessa coisa. Os homens ficam calados, as mulheres falam, os homens pensam: não, vou resolver isso depois. Isso é característica, né? E as mulheres gostam de falar, tá, aquela preocupação, aquela coisa, tá. E aí, quando Maria sai dali, Jesus, né, adolescente, questiona ela, mulher, que é o jeito mais respeitoso de tratar, né? Na época, chamava mulher: por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai? Eu vim aqui para dar testemunho da minha comunhão com Deus, com o Pai. Por acaso eu não tenho feito isso? E Maria fica assustada. Eu não falei nada com ele, né? Ele me pega e já deu aquela
admoestada e fala assim: a partir de agora eu vou pedir José para trabalhar na carpintaria com ele. Sai de lá, resumidamente, viu gente? Isso aqui é o sabor das minhas emoções. Quando vocês lêem o livro, vocês vão falar: não, é muito melhor que aquele crioulinho falou lá. É bem melhor e tal. Pois é, mas é o sabor das emoções da gente mesmo. Ele sai de lá e vai conversar com José e pede: José, você me aceita na carpintaria? José então aceita Jesus na carpintaria e eles vão trabalhando e continuam trabalhando por um período longo até Jesus sair para o seu messianato, os 3 anos, até 35 anos. José desencarnou, Jesus tinha 23 anos, 13 anos ele trabalhou sozinho na carpintaria. São relatos que a espiritualidade nos traz. Isso aí tudo com um objetivo, né, gente? Para mostrar para nós uma série de coisas, tudo tem objetivo. Então, quando nos perguntam, né, aonde que Jesus estava nesse período? Trabalhando na carpintaria com José. Né? Que a gente fica assim: ah, Jesus foi lá e aprendeu com os essênios. Você já ouviu falar isso? Nada a ver, tem nada a ver isso aí não, nada. Porque em verdade Jesus não precisava de aprender nada, né? É o mestre, modelo e guia, é o governador do planeta. Então vai aprender o que com os essênios? Trabalhou na carpintaria com José, aguardando o momento certo, nos dando noção da necessidade de família, que nem ele abriu mão da família. A família está lá junto com ele, pai, mãe, não é assim? Os primos, outros mais, nem ele abriu mão, dando, e ele, Humberto de Campos vai narrar isso aqui, dando toda essa exemplificação para nós. O primeiro feito, a saída de Jesus, né, no ano 30, ele estava com 35 anos, então no ano 30, a primeira ocasião, ele vai até o Rio Jordão e encontra com João Batista, que era o precursor. João Batista era primo de Jesus, criado junto, mas saiu primeiro. Ele era o precursor, ele foi abrir caminho, a voz que clama no deserto, né? Era para nós toda essa reflexão em torno da necessidade da disciplina, quando a gente vai aprofundar no estudo. E ele seguindo as tradições, ele batiza Jesus lá no Rio Jordão. E eles ficam por um período, acontece o capítulo que ficou chamado da tentação de Jesus, as 40 dias, 40 noites, que todo mundo recorda bem, e que pintam aí de uma maneira fantasiosa, que não corresponde à verdade, que tem todo um sentido metafórico, um sentido figurado, dos 40 mil anos que nós estamos tentando Jesus, ou melhor, tentando as leis divinas, corrompendo, prostituindo as leis divinas. Não é nada desse sentido que a gente vê aí de filme, de nada daquilo, que Satanás desceu, pula daí, não tem nada daquilo, gente. Tudo a gente tem que pegar e tentar extrair a essência do ensinamento. Para isso nós temos que sentar, né, Rosa? Sentar, olhar, conversar, o que é que o Espírito fala? Isso aqui, ver, para a gente poder compreender esses detalhes. Mas dali, gente, aí nós começamos a entrar nos discípulos, propriamente dito. Porque ele vai até o Mar da Galileia e vai convocar os 2 primeiros discípulos. Vocês lembram quem é? Pedro e quem? Não, Pedro e quem? Pedro e André, que eram o quê? Irmãos e pescadores, gente. Eram irmãos. Irmãos e pescadores. Então ele chega lá e fala, né? Vem ser pescador de homens, pescador de almas. Vocês são pescador de homens. Vem ser pescador de almas. Se quiserem ser pescador de almas, siga-me. E aí os 2 conversam entre eles. André já conhecia Jesus, porque André era discípulo de João Batista. André já sabia, já tinha ouvido falar a respeito desse contato dele com João Batista. Então André comentou com Simão Pedro. E aí eles largam tudo e seguem Jesus, porque ele fala que veio à terra para a construção, a edificação do reino de Deus. E aí ele fica pensando: mas o reino de Deus aqui nessa aldeia, que é tão pequeno, a gente pode juntar um, juntar outro e tal. Mas aí vai.
E aí nós começamos a falar da personalidade de cada um. Eles seguem, passam pela coletoria, e aí lá tem um cobrador de impostos, que era conhecido de Jesus também. Foi criado mais ou menos junto. Vocês lembram quem? Levi. Ó, nós vamos ver sempre dois nomes. Levi, que nós conhecemos como Mateus, que é um dos evangelistas, é o primeiro que começa a escrever, era publicano, era intelectualizado, tudo que Jesus falava, ele tomava nota. Quando ele não estava próximo de Jesus, os outros discípulos narravam e ele escrevia. Ô Levi, o que você faz aí? Recolhe impostos para César. Quer recolher então almas para Deus? Disse Jesus. E chama Levi. Levi era irmão também de outros dois, que é o Judas Tadeu e o Tiago Menor. Tiago Menor é aquele que tinha as contendas com Paulo de Tarso. Começou a confundir todo mundo, né? Ih, trabalhou tudo. Pois é, vocês veem como é que falar de idoso não é brinquedo, né? Porque cada um tem uma característica, mas só para vocês entenderem. Tinha esses irmãos aí. Eles vão para a casa de Simão Pedro, porque as reuniões aconteciam na casa de Simão Pedro. Você vê que as reuniões são sempre familiares, gente. Tem um livro que chama Luz no Lar? Culto no Jesus no Lar. Jesus no Lar. Jesus no Lar, gente, fala assim, aí eles estavam na casa de Simão Pedro e fulano perguntou isso. Por isso que as reuniões familiares, essas reuniões, é isso aí, gente. É isso aí mesmo. É nessas reuniões que a gente, numa sintonia familiar, que a gente consegue aurir mesmo inspiração da espiritualidade para arrefecer nossos corações. Ficam lá. E no dia seguinte, ele vai convocar os outros dois, que é João, o evangelista, novo, 17 anos, e o Tiago maior. Eles designam o Tiago menor e o Tiago maior, até para diferenciar por causa da idade. Eles convocam então o Tiago maior e João, o evangelista. Bom, gente, início do ano 30, abril, maio. Irmãos também. Eram irmãos, então nós estamos vendo 3 grupos de irmãos aí, né? Eram irmãos, o João e o Tiago maior. Tiago maior mais velho do que João. E então, nesse início dos anos 30, nós temos colocado aí uma parte, né? Quase a metade do grupo apostólico. Esses 5 primeiros, eles vão narrar. E Jesus, depois de um período, ele vai proferir o sermão da montanha, o sermão do monte, né? Que ficou conhecido, as bem-aventuranças, bem-aventurado, que dá uma aula, ele resume a lei divina toda, segundo os estudiosos, no sermão da montanha. E sai dali e vai então convocar os outros 7. Eu não vou falar como que foi a convocação dos outros 7, mas eles são Judas Tadeu, que era interessante. O Judas Tadeu já entrou. Não entrou ainda não. Judas Tadeu, eu só citei que Mateus era irmão deles, mas ele não entrou, ele não tinha convocado ainda não, ele convocou só um irmão, faltou 2, tá? Judas Tadeu, que é esse aí que a igreja católica fala, o santo das causas impossíveis, né? Não é esse? E na verdade, Judas Tadeu é interessante porque ele era encantado com as curas que Jesus fazia mesmo, sobretudo quando expulsava demônios, entre aspas, né? Ele ficava encantado querendo fazer aquilo também. O Tiago menor, que é aquele que teve a contenda com Paulo de Tarso, nós vamos falar um pouquinho de cada um, só para a gente entender mais ou menos essa matriz psicológica de cada um deles, né? Que segundo alguns estudiosos da doutrina espírita, representa a matriz psicológica da humanidade inteira, e que nós vamos fundir todas essas matrizes, esses arquétipos, né, a partir da nossa evolução. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos ganhando de um, de outro. O Felipe, que nós não tínhamos falado ainda, né? O Bartolomeu, que tinha outro nome também, Natanael. Quando vê Natanael lá, que complicação, a maioria tinha 2 nomes, né? Quando vê falando Natanael, é o Natanael Bartolomeu, que eles vão citar aqui também, uma história interessante do Bartolomeu. O Tomé, que todo mundo conhece, né? Tomé é conhecido, né? Então quando a gente comete algum erro grave, a gente fica conhecido por aquele erro, né, Rosa?
Impressionante. Nós tiramos fotografia do erro da pessoa, né? Tanto é, eu vou pular para o Judas Iscariote, que nós estamos queimando Judas até hoje na praça, tirou fotografia. Judas já evoluiu ao espírito superior e nós ainda estamos queimando o Judas na praça. É um atraso, né? A gente pensa que as pessoas não crescem, não evoluem, e você marca ali naquele ponto que ela errou. Impressionante, né? A capacidade nossa. O Tomé nós falamos, né? O Simão Zelote, que era um dos mais velhos. Simão Zelote era um dos mais velhos. Tem um capítulo interessante aqui que ele fala, que eles vão falar a respeito dessa questão de um tá novo demais no apostolado e outro tá idoso demais. Ele reclama com Jesus: não, João e Tiago, não, estão falando que eu não dou conta, porque eu estou velho demais, eu estou idoso. Aí Jesus vai dar todo o ensinamento, né, mostrar, né? Mas, na verdade, gente, desses 12 aqui, só para a gente entender, e nós estamos falando aí de fatos históricos, dando uma pincelada e tal, a guisa de introdução mesmo, mas desses 12 aqui, só para a gente entender, 10 deles eram pescadores. Só 2 que não eram pescador, que é justamente Judas Iscariotes, que era comerciante, veio de família comerciante, astuto, era um sujeito, né, esperto, e o Levi e o Mateus, que era publicano, era cobrador de impostos. A pessoa comprava o direito de cobrar o imposto e pagava a cota a César que tinha que pagar e tirava o dele ali também. Era tido como gente má vida, porque cobrava imposto do próprio judeu. Então ele cobrava dos da própria raça dele e passava para César, para Roma, né? Então só esses 2. Os demais eram pescadores. E por que nós estamos frisando isso? Porque, olha bem, Jesus convoca a equipe dele, pessoas simples, gente. Simples, ignorantes. Pedro era ignorante até do ponto de vista de iniciação religiosa. Pedro era extremamente ignorante. E outro cheio de dificuldade, apegado a questões materiais, a comércio, outro duvida muito. Ele convoca o seu apostolado, os 12, ele chama os 12 pessoas extremamente simples e muito ignorantes, cheios de defeito. Eles brigavam constantemente entre eles. Então não se preocupar quando tiver uma briguinha aqui no centro, não, viu, Socorro? É normal, é natural. Nós não podemos levar aquela mágoa para casa, não, é natural. Nós estamos tentando acertar. Aí um discute daqui, outro coisa dali. Isso é natural. Aí nós vamos no Evangelho, é como se a gente recolhesse na casa de Simão Pedro e perguntasse para Jesus. E ele vai dar para nós a receita, nós vamos serenar nosso coração. Mas o Pedro era tido como o chefe do apostolado. Ele próprio se sentia assim. O próprio Pedro. Ele tinha um aspecto, apesar da ignorância, mas era aquele espírito temperamental. Sabe, aquele vibrante? Aquele espírito vibrante que quer tomar a frente disso. Nós não vamos deixar, nós vamos te proteger. O Pedro era assim. Tanto é que no capítulo da crucificação, quando foram prender, o que ele fez? Sacou a espada e cortou a orelha de Malco, do soldado. Jesus coloca a orelha no lugar, ela se recompõe e ele dá um ensinamento, né? Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, embainha sua espada, porque quem com a espada fere, pela espada perecerá. Está falando de lei de causa e efeito, de ação e reação, cada ensinamento de Jesus. Mas Pedro era esse, que era o questionador dos discípulos. Ele que questionava, ele que perguntava: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? 70 vezes 7, né? Ele que questionava essas questões, ele que citava isso aí. Jesus sempre observava no coração dele um diferencial, contava uma parábola, nesse caso, contou a parábola do credor incompassivo. Era ele que questionou: Senhor, mas o Senhor transformou a água em vinho? Você não está estimulando a embriaguez, não, Senhor? Ele questionava essas coisas. E Jesus falava: ora, Pedro, você não conhece a alegria de servir a um amigo. Você não sabe da alegria de servir a um amigo. Estou falando de coisa superior demais. Você está preocupado com coisa pequena, nós estamos falando de coisa superior demais. Está aqui, gente. Você não conhece a alegria de servir um amigo. Era Pedro. Pedro era esse espírito questionador.
que quando Jesus, nos últimos capítulos, Boa Nova aqui, ele começa a mencionar que ia partir, que estava chegando o momento, que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir, Pedro fica chateado, porque, mas eu estou falando que eu não posso? Por que eu não posso? E ele fica chateado com aquela questão. E aí Jesus vai falar com ele, né? Pedro, a criatura na terra é muito mais frágil do que perversa. Você mesmo. E diz ele, antes mesmo que o galo cante, né? Tu me negarás 3 vezes. Ele fica apavorado com isso. Antigamente eu falava que isso aí era a maldição do galo. O galo não ganhava nada. Mas agora está ganhando. Aí eu estou retirando essa fala. A maldição já acabou. Estou retirando essa fala agora. Mas ele falou isso, gente. Tu me negarás 3 vezes. Pedro achou ruim. Achou complicado aquilo. Antes disso, Jesus estava lavando a cerimônia de lava-pés, lavando o pé dos discípulos. E Pedro falou, não, mas os discípulos estão sendo... Que não é possível, o mestre lavando o pé dos discípulos, não pode, e achou ruim. E Jesus falou, você está querendo ser melhor do que os outros? Se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Jesus, então lava meu pé, lava meu corpo inteiro. Pedro, né? Pedro é questionado 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Quando pergunta uma vez, tudo bem, não amo. Pergunta a segunda vez, você já viu com a pulga atrás da orelha, né? Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor, quase chorando. Porque mais pra frente, realmente, ele falou que ama 3 vezes e negou 3 vezes. Espírito cheio de dificuldade, ele achava que era uma coisa que ele não era. Igualzinho nós, muitos de nós achamos que somos uma coisa e a partir de sofrimento, de dificuldade, de queda, é que nós vamos conhecer nosso eu real. Não é assim, gente? A gente acha que é uma coisa e Pedro achava que era. Falou, não, eu posso sim, eu não vou fazer isso não. Achou que não ia fazer. Jesus fala, Pedro, criatura na terra, nós somos frágeis. Fragilidade é o traço que vai nos marcar. Só não é frágil Deus, né? Essa fragilidade é o traço que vai nos marcar sempre. Então não adianta a gente achar que é o bam, que não é o bam. Nós somos criaturas frágeis. Às vezes escorado em alguma bengala de algum título, a gente entende até que não é. Mas quando tira a bengala, que você vai se ver e encontrar consigo mesmo, foi o que aconteceu com Pedro. Na 3ª negação dele no capítulo da crucificação, nem acompanhou Jesus, que quem acompanhou estava lá dos discípulos, somente João, mais novo, o evangelista, só João, que nós vamos falar um pouquinho dele também, só João. Pedro, ele fugiu. E na 3ª vez descobriu Pedro e falou assim, foi esse aqui que cortou a orelha de Malca. Não, eu não, tem nada a ver não, né? Alguma coisa assim. Quando ele fala eu não, ele estava de frente a um pátio, e aí o olhar dele cruza com o olhar de Jesus. E ele lembrou, né, das falas de Jesus, Pedro, a criatura na terra é bem mais frágil do que perversa. Foi como se ele sentisse uma punhalada no próprio peito. Pedro, a partir daí, gente, ele desconstrói aquele eu fantasioso, aquele balão cheio de ar que a gente costuma construir, que na verdade não tem nada a ver com a nossa intimidade mesmo. Por isso que é importante nós nos conhecermos, né? Pergunta, acho que 922 do Livro dos Espíritos, né? É importante nós nos conhecermos para a gente ir nessa segurança de nós mesmos, dentro das nossas fragilidades, dentro daquilo que nós somos capazes. Mas ele achava que era capaz e não era capaz. Mas a partir daí, ele toma uma atitude completamente diferente na vida, porque ele nega 3 vezes, mas a partir daí ele vai reunir com os discípulos, vai fundar a Casa do Caminho, né? É o chefe do apostolado, e toda vez que tem uma contenda, ele fala assim, gente, todo mundo erra. Eu mesmo neguei Jesus 3 vezes. Veja bem, ele falava do próprio erro, porque ninguém sabia disso. Era só ele que sabia. Mas ele fazia questão, e é muito difícil a gente fazer isso, hein? Falar das nossas próprias frustrações, do nosso próprio erro. Foi ele mesmo que falava, gente, para que brigar? Ele erra também. Eu mesmo neguei Jesus 3 vezes. Sempre falava. E foi aquela escora da primeira igreja, né, que é a Casa do Caminho, foi aquela sensatez, a partir do erro, porque
Às vezes a gente erra e fica recalcitrando, fica igual o menino, né, dando birra, e ali você abre porta aberta para obsessão, e você fica com um sentimento de dó de si mesmo, que é autocomiseração, e vai entrando naquele estado profundo de depressão. Mas Pedro foi o contrário, ele refletiu e seguiu adiante, ele passou à frente, seguiu adiante com um propósito de agora agir com seu eu verdadeiro mesmo. E aí, gente, a gente vai ver todo essa descortinando a história de Pedro no livro Paulo e Estevão, né? Está muito bem narrado lá por Emmanuel, com a riqueza de detalhe. O fato é que ele deu o seu testemunho. Enquanto pôde, e lá no ano 60, né? Eles vão narrar também que Pedro fugia de Roma com Nazares, tá querendo lembrar o nome Nazares. Ele foge de Roma com Nazares porque estava perseguindo os cristãos, matando demais. Falaram, vamos sair daqui. E quando ele sai de Roma, ele está saindo, isso é de madrugada, 3, 4 horas da manhã, ele vê o sol nascendo. Ele vê o sol e pergunta, Nazares, que hora que o sol nasce? Pô, é 6 horas, 6 e pouco. Mas é 3 horas da manhã, o sol, você está vendo o sol, Nazaré? Eu não estou vendo o sol não. E vem o sol caminhando em direção dele, e vem o sol, quando vai chegando perto dele, personifica, é Jesus. E Jesus passa por ele correndo, gente. Passa andando e fala, Senhor, faz aquela pergunta, covarde, Domini, que ficou na posteridade. Aonde vai, Senhor? E ele fala assim, eu vou para Roma, porque os meus estão fugindo de lá. Os meus estão cascando fora de lá, né? Então eu estou indo para Roma. E aí, o Pedro vai para Roma e lá ele padece, sentenciado, né, a morte na cruz. Ele fala, não, mas morrer na cruz é uma honra muito grande para mim, porque Jesus, então faz o seguinte, me crucifica então de cabeça para baixo, que eu não mereço. E aí Pedro deu o seu testemunho dessa forma. Todos nós identificamos com cada um deles, né? Estou de olho no relógio ali, que o negócio lá vai. Todos nós identificamos com cada um deles e podemos perceber a circunstância que envolveu cada um deles. Já o Judas Iscariotes já foi diferente, é considerada a prostituta do Evangelho. Não é Maria de Magdala, Madalena não. É o Judas, né? Porque o Judas conviveu com Jesus, tinha conhecimento da imortalidade, né? Mas tinha um espírito revolucionário, e cada um de nós identifica com isso. Eu quero isso, nós vamos parar o trânsito, vamos fazer aquilo lá, porque as autoridades têm. É o espírito revolucionário, essa matriz psicológica desse revolucionário, de que quer mudar, que cada um de nós, ou muitos de nós, ou alguns, tem. Mas o Judas achava que se ele, na hora que o bicho pegasse, né? Na hora que ele que as coisas apertassem, porque ele tinha visto Jesus fazendo coisas demais, gente. Ele falou, a hora que eles vierem pegar ele, vai ser um gesto de mão só, acabou, cai todo mundo. Mas ele não compreendeu. Judas não entendeu. Ele não entendeu que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, que a questão é interna, que Jesus veio falar de amor. É completamente diferente, é a força pelo amor, não é a força pela força exterior, não. Completamente diferente, gente, do que muitas vezes nós pensamos. Então Judas acaba por delatar Jesus, né, por entregar a troco de algumas moedas, e ele, logo em seguida, vendo que não aconteceu nada que ele queria que acontecesse, o que ele faz então? Ele suicida, né? Não, antes ele volta do Sinédrio, né? Isso, entrega as moedas, tome as minhas moedas! Isso. E aí, logo em seguida, porque assim, só para a gente perceber a diferença de Pedro, a partir de um erro, o que ele faz? Entendeu? E Judas não, Judas, aí ele comete o pior de todos, a pior violação à lei divina, o pior. Ele tinha toda essa questão, Jesus já sabia que ele era ligado à questão do dinheiro, do comércio. Ele foi criado assim, era da família dele, era algo que ele tinha íntimo. Tanto é que num dos capítulos aqui, o discípulo iludido, né, nós vamos ver Judas falando, Senhor, mas ninguém faz nada sem dinheiro, Senhor. Nós precisamos fazer uma caixinha no apostolado. E Jesus, concordo com ele, mas Judas, Deus não precisou de dinheiro para construir o mundo. Mas concorda com ele, olha bem,
Jesus sabia que ele tinha aquela dificuldade. Mas o que você quer fazer então, Judas? Eu queria recolher um pouquinho de dinheiro de cada um. E a gente tem uma caixinha para na hora que a gente precisar, a gente ter um dinheirinho para comprar uma coisa ou outra. Aí Jesus olha no coração dele, percebe tudo, né, gente? Mas olha que interessante, eu achei isso extraordinário. Jesus não quis abafar o primeiro alvitre, a primeira ideia boa de um amigo, de um companheiro. Coisa que a gente faz, né? Ele fala, você é doido, rapaz? Você mexer com dinheiro? Não, mexer com nada, não precisa não. Não, ele deixou, falou com ele, não. Então põe em prática seu alvitre, coloca em prática. E ele vai e coloca em prática. Recolhe umas moedinhas de cada um ali, coloca na túnica e mostra para Jesus aqui o que eu recolhi. É pequenininha ainda, mas já está bom, né? Se fosse mineiro, fala assim, né, uai? Aí Jesus fala assim, a bolsa é pequenininha, Judas, mas tome cuidado para você não sucumbir ao peso dela. E sucumbiu, viu? E sucumbiu. Ao peso dela e de outras questões, né? Mas nós falamos que nós estamos queimando Judas até hoje, porque em verdade nós cristalizamos isso aí, esse erro de Judas, porque Judas foi o primeiro a ser assistido por Jesus. Vai narrar no último capítulo aqui, que Jesus na cruz, ele recebe os anjos e arcanjos, e um deles fala no ouvido dele, ele chama, esse anjo vem, e ele manda ir socorrer Judas, que era o anjo da caridade, foi o primeiro. E a partir daí, eles vão dizer que Judas reencarnou diversas vezes e deu o seu testemunho, foi comido por leões, diversas, ia tranquilamente, né? Deu o seu testemunho até século XVI, já redimido, Joana d'Arc, lembram, né? Formação é segura, viu, gente? Fotografia do Chico. Até já redimido Joana d'Arc, quer dizer, aonde que ele está agora? Era Joana d'Arc no século XVI, né? E nós estamos queimando Judas até hoje, falando, e apegado no erro de Judas. Em verdade, nós vamos fazer essas comparações, né? Com a postura de Pedro, a postura de Judas, para a gente poder entender. O Bartolomeu, gente, era uma figura extraordinária, ele foi apresentado por Filipe. Bartolomeu, ele entregou tudo para seguir Jesus. Ele entrega tudo, mas vai narrar o irmão X que ele ele é meio triste. Assim, mas ele é aquele homem de muita fé, mas porém triste. Meio triste. E a questão de Jesus, mas eu não entendo porque o mal parece que sempre predomina. Sempre. Então a gente faz, acontece, mas o mal está ganhando. Então isso causava nele uma tristeza profunda. E ele vai conversar com Jesus e fala assim, para seguir o Evangelho é muito difícil, é muito complicado para seguir. O Evangelho exige demais de nós todos. Vocês concordam, gente? Assim, o Evangelho exige demais de todo mundo. Na hora que eu estava lendo, eu estava balançando a cabeça, concordando. O Bartolomeu tem razão, exige demais. Só que Jesus fala com ele que não, gente. Assim, Bartolomeu, o Evangelho não exige. A verdade, ela transforma. Vai transformar. Não exige nada. Transforma. Então não tem exigência. Tem transformação. E prossegue falando com ele assim, mas é necessário a gente manter a alegria, a coragem e a esperança. Achei isso extraordinário. Só isso aí dá para conversar aqui um bom tempo, né? Manter a alegria, apesar de manter a coragem. Né? O negócio está pegando e a gente está com coragem. Não, eu estou aqui, tem objetivo, tem tarefa, tem reencontro, tem desencontro. Né? E a esperança, não é assim, gente? É necessário. Ele fala isso com ele. E Bartolomeu, ele dá o testemunho dele depois, porque quando ele compreende isso e enche o coração de alegria, chega na casa dele. E ele tinha uma família complicada, família muito difícil, gente cobrando demais. Não é o caso agora nosso, né? Agora é tudo muito mais tranquilo, as relações familiares, né? Você balançou a cabeça assim, tudo muito mais tranquilo. Pois é, uma família é complicada. Na hora que chega em casa, eles começam a cobrar dele, cobra e tal. E aí ele começa a argumentar a respeito da atraso, da demora e tal. Mas aí ele lembra das palavras de Jesus e fala, eu conheço o Evangelho, eu conheço o Cristo. Eles não conhecem. Nós precisávamos pensar assim na nossa vida. Eu conheço, eles não conhecem. E aí ele fica com o coração acerenado. A partir dali é um outro Bartolomeu. Não é mais esse Bartolomeu triste, né? Tomé, nós
o que vai ficar mais forte para nós, que é essa matriz psicológica, né? Da dúvida, do questionamento, da incerteza que muitos de nós são. O Tomé questionava tudo, mas será que isso é certo? Será que é aquilo? Olha, algumas passagens aí que questiona Jesus aqui também. Ele era um espírito questionador, ele duvidava. E aí nós vamos ver na ressurreição, né, de Jesus, que Tomé não estava lá. Tomé não estava. E aí a hora que Tomé chega, os outros vem falar para ele esteve aqui, o Cristo esteve aqui, ele esteve aqui. Então, que é isso? Vocês estão brincando comigo, né? Só esperou eu sair para aparecer, né? É o espírito da dúvida, né? Da incerteza. E Jesus espera ele mudar de ideia por uma semana depois, reaparece, né? E volta e fala com ele também, eu estou aqui. E ele falou que só acreditava vendo, né? É isso que acontece com a gente, muitas vezes. Mas eu nunca vi, não coisa e tal. Gente, e Jesus vai dar um outro ensinamento transcendental para ele. Fala, Tomé, pega aqui, né? Jesus está ali materializado, toca nas minhas feridas e fala, tu vistes agora porque tu acreditastes agora, porque vistes. Bem-aventurado aquele que não viu e mesmo assim acredita. É isso aí, gente. Esse é o bem-aventurado. A gente sente as verdades. Você não precisa ver. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante pode materializar aqui agora e falar e vir dar a mensagem aqui, o velhinho e tal, aquele estilo dele sempre mesmo, traz a mensagem, meus irmãos, e fala e tal. Na hora que a gente foi embora, que a gente você viu o truque que eles fizeram lá? Ou então não vai adiantar nada, falar, teve isso, o que vai ficar? O negócio a gente sente que todas as verdades estão postas aí no Evangelho para nós. Ouça quem tem ouvido de ouvir, veja quem tem olhos de ver, é sentir. Não tem que materializar, nós não temos que tocar, não tem que ter a expressão material da coisa, porque em verdade nós somos espírito, não é espírito nem matéria, ou é matéria, uma matéria diferente que a gente conhece, né? Livros de espírito é claro com isso aí, né? O próprio perispírito é a quinta essência. Então, gente, Tomé traz essa questão para nós. O João, o evangelista, João era uma figura extraordinária. E os Espíritos vão nos dizer que era o mais evoluído dos discípulos, apesar de ser mais novo. Foi o único que não foi martirizado. Jesus falou que ele ia ficar velhinho, né? E o João desencarnou com 100 anos de idade. Escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. É esse. Mas João, gente, apesar de ser evoluído, olha como que o negócio é interessante. A história vai retratar muitos trechos. Apesar de ser evoluído, João era temperamental. João era... Tem uma passagem que eles vão hospedar na Samaria, os samaritanos lá, e aí eles não dão hospedaria e volta. Aí João e Tiago falam assim, Senhor, o senhor quer que eu mande descer fogo lá e queimar os samaritanos? Espírito evoluído mandando descer fogo, ou seja, cai no corpo de carne aqui, que aqui o negócio é complicado. Aqui é duro, você caiu aqui, o negócio você dá aquela balançada, você tem que firmar, vir na reunião todo dia, olhar, tomar paz, pegar o evangelho e tal. Não é assim? Porque o negócio aqui não é fácil mesmo não. Espírito dessa estirpe, como o João o evangelista, né, o próprio Francisco de Assis é o mesmo, né, e tal, tomou essas posturas. Você vê que é um espírito corajoso, foi aquele que foi, ficou lá e teve com Jesus o tempo inteiro, mesmo na crucificação, que Jesus direciona a Maria e fala, mulher, eis seu filho, filho, eis sua mãe, e assim, passando a maternidade de Maria para nós todos, né, nessa extensão, chamado filho do trovão, Boanerges, né, o filho do trovão tinha esse temperamento, mas amava demais, um coraçãozão, o João. O Tiago Menor era muito aferrado às questões do judaísmo. Então nós vamos ver falando muito do Tiago Menor no livro Paulo e Estevão, porque ele e Paulo tinha problema direto, porque Paulo primava pela pureza do cristianismo, e já o Tiago Menor, né, ele tinha aquela intenção de falar assim, olha,
Se eu cortar todos os feitos do judaísmo aqui, eles vão trucidar a igreja do caminho. Então vão dar uma mesclada, deixa entrar algumas coisinhas para casa continuar. A intenção dele era boa, mas Paulo não entendia, tá vendo? Todo lugar tem problema, tem briga, gente. Espírito de terceira ordem, questão 101 do livro dos Espíritos, tá lá, olhem lá para você ver, caractere geral. Só leiam isso, predominância da matéria sobre o espírito. Acabou. Só de ser predominante da matéria sobre o espírito, pode esperar tudo, porque nós somos espírito. E se a matéria predomina, você pode esperar tudo de qualquer um. De qualquer um. É assim, e principalmente dos de casa. O Judas, voltando lendo um pouquinho, quando na chamada Santa Ceia, aquele quadro pintado da Vinci, né, extraordinário, mostra a fisionomia de cada um e tal, uma obra extraordinária, e a gente vai ver lá que Jesus fala que aquele que come comigo vai me trair. Na verdade, todo mundo comia num prato só, não era igual a gente chega na casa da arroz, tem aquele pratão bonito, porque tem de novo, né? E você come, cada um com um prato, e agora a sobremesa, vem com outro pratinho, agora não sei o que. Não, nada disso não, era um prato para todo mundo. E ele fala, aquele que come comigo. Quando ele falou isso, a mão dele foi para te pegar um pedaço de pão, e a mão de Judas também foi, tocou na mão dele. Quer dizer, e Judas ali alheio, né? Aquele que come comigo, mostrando, gente, quem come com nós é que vai nos decepcionar. Pode ter certeza disso. Porque é quem está na intimidade da convivência, porque quem está de fora faz um negócio, você fica com raiva ali, mas não te decepciona tanto. Agora, aquele que come com a gente, que está vivendo na intimidade, é esse aí, é que vai pisar na bola com a gente. É esse. Então não espera não, perdoa. Pisou na bola, perdoa. Pisou de novo, perdoa. O ensinamento é esse. Não espera que ele vai andar 100% com você, que não vai. Não vai conseguir. Pergunta 101. Né? Predominância da matéria sobre o espírito. Olha que interessante isso aí. A gente não para pensar e para estudar essas questões, não. Mas é sempre assim, gente. Nós podemos ter certeza disso. Estou de olho no relógio ali. O bicho está correndo. O Simão Zelote era... velho, né? Esse que nós dissemos, ele num capítulo aqui, ele vai questionar, Senhor, mas João e Tiago está falando comigo que eu não dou conta do apostolado, porque é muito difícil, eu já estou idoso demais, e eu não vou dar conta, e eu estou chateado, estou magoado com isso. E aí Jesus pergunta para ele, qual que é a idade de Deus? Já puxou o tapete, qual que é a idade de Deus? Ora, Simão Zelote, daqui uns dias você é mais novo que ele, você vai desencarnar, vai reencarnar de novo criança e eles são tudo velho. E vai falar a importância da força da juventude e a sabedoria da idade. E os outros aqui, gente, muitos outros eu não dá pra gente comentar aqui, mas a gente dá umas pinceladas só em alguns, né? Mas importante a respeito disso aí, é que Jesus mandava de 2 em 2. Porque nós precisamos de um complemento. Não adianta ir sozinho, nada não, gente. Não adianta. Olha que sabedoria, de 2 em 2. Você vai resolver, não, um só não, vai de 2. Campanha do quilo, não, é 2 em 2. E por aí você vai resolver, mas não, vai 2 em 2. Não adianta, porque é um complementando o outro psiquicamente, nas faltas, nas dificuldades. É sempre assim. E olha bem, o projeto de Jesus. Os 12 deveriam sair, ele manda os 12 sair e angariar mais, cada dupla deveria angariar mais 12 discípulos. 6 vezes 12? Matemática. 72. Lembra dos 70? Os discípulos, os 70 discípulos, que não eram os 12, mas tinha 70? Eram esses, gente. Esse é o projeto de Jesus. Aí vamos arredondar a conta, não era 72, né? Vamos passar, é os 70. As contas são sempre redondas, não tem, né? Os 70. Desses 72, dá quantas duplas, gente? 72 dá quantas duplas? 36 tinha que sair e buscar mais 12. 36 vezes 12? Agora precisa de calculador. 360. Mas eu sei, que eu já olhei antes. Meu forte não é matemática. Eu não gosto de nada exato. Meu negócio é humana, é relacionamento. Eu não gosto de nada exato. Quase tomei pau na faculdade em estatística e matemática. Nossa, aí, gente, dá 432, mais os 70, 502, arredondando, 500 da onde?
Da Galileia. Os 500 da Galileia. Esse era o projeto, né? Que fosse multiplicando. E se ele continuasse, no século III, a política entra na religião e deturpa tudo, mas se ele continuasse, hoje, o mundo inteiro seria cristão. Claro que tem o plano B, né? Plano B, nós vamos ver lá, livros espíritos, Kardec falando a respeito, ele pergunta se doutrina espírita vai se tornar crença comum. E os espíritos, Espírito da Verdade, responde que sim. Não no sentido de todo mundo tornar-se espírita, mas esses ideais e princípios, todos comuns, de imortalidade, de reencarnação, em todas as religiões. Esse é o plano B, né? Aí é o Consolador prometido e por aí vai. Então, olha bem, o negócio é tudo muito bem orquestrado, mas o mais importante disso aí, gente, é saber que a lei divina, ela não foi feita para que nós atuássemos individualmente, sempre em coletividade, é sempre um complemento. Os 12 é a primeira equipe, né, de Jesus, cheia de dificuldade. Nós somos equipes também, só trabalhamos em equipe. O casal, né, o encontro de uma alma com a outra, ele se complementa e logo em seguida forma esse vértice, esse triângulo espiritual com o filho. É sempre esse complemento, sempre complementando o trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe, de valorizar as potencialidades um do outro, um que tem dificuldade, outro que não consegue falar, mas consegue fazer aquilo, outro que cuida dali do jardim, outro que faz. É sempre assim, gente, um complemento e a valorização. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Sempre complementando, sempre valorizando, sempre estimulando o crescimento uns dos outros. É isso aí que a gente precisa entender nesses discípulos, né, nesses apóstolos, com tanta característica diferente um do outro, mas caminhando para um objetivo só. E é isso, dentro de doutrina espírita, que a gente fala. Dentro de uma casa espírita, nós envolvemos uns com os outros, somos espinhentos, um espinho o outro e tal, mas a gente precisa buscar manter essa harmonia, essa unicidade de pensamento, no sentido de caminhar para a nossa melhora. A melhora íntima de cada um vai melhorando tudo, melhorando o ambiente, melhora a equipe, e isso aí tem repercussão na cidade, no estado. É isso aí, gente. A melhora não vai vir de cima para baixo, vai vir do nosso ímpeto. Vou votar em fulano, e andou circulando um negócio por aí, falando, vai sumir alguém, que é uma bondade, vai sumir o governo, que é isso, que é aquilo. Nada disso, gente. A coisa acontece no íntimo de cada um, é interno. À medida que nós, em equipe aqui, nós vamos trabalhando individualmente. Aí eu melhor, Rose melhor, Jô melhor, o G melhora um pouquinho, São Costa melhora um pouquinho, a Divana melhora um pouquinho. Nós vamos fazendo uma melhora num contexto geral, mas é muito íntimo, é um trabalho individual, ninguém vai aplaudir, ninguém vai. Então nós precisamos fazer prece um pelo outro, pelo grupo, pela harmonia do grupo. Lembra o governador de nosso lar? Lembra? 1 milhão de habitantes em 1939, 18 horas, o que acontecia? A prece, a hora dos ângeles, né? Todo mundo ali em hora. 1 milhão na época, agora tem muito mais, né? Necessário a gente fazer prece um para o outro nessa equipe que a gente trabalha. A ideia toda que é lançada, a ideia do livro espírita e a obra de Jesus. Não é eu que pus isso aqui, agora veio o outro da administração e tirou. Gente, isso é pequeno demais. A tarefa é de Jesus, está dando oportunidade a cada um de nós de elaborar o nosso íntimo. A tarefa é de Jesus, a ideia não é nossa não. Aí se apresenta um negócio, né? O negócio não é aceito, não, deixa pra lá, e você fica chateado, não, eu queria fazer isso, mudar o horário, ou fazer reunião nessa formatação. Não, gente, tranquilidade com isso, a tarefa é de Jesus, e o trabalho é íntimo de cada um de nós. O Sr. Honório Onofre, né, já desencarnado, foi presidente da União Espírita Mineira por um bom tempo, e ele, quando era membro, participava da diretoria da AME-BH, ele fez um projeto lá bacana para as casas espíritas e tal, um negócio bacana demais. E apresentou para o diretor na época, presidente. E o diretor não aprovou e tal, e jogou aquele negócio para lá. Aí o tempo passou e tal, 20 anos depois, só nós já não estava mais na AME, estava na União Espírita Mineira. Aí o tempo passou, um assume, outro assume, mas coincidentemente o mesmo presidente estava 20 anos atrás, isso em 1960, era aquele. E aí eles acham esse projeto lá e levam para o Sonoro. Nós estamos com um projeto aqui extraordinário. Olha para o senhor ver se o senhor aprova. Ele olha, era o dele.
Ô meu irmão, coloque em prática. Coloque 20 anos depois. Né? Lembra o Ivone Pereira, como é moda do suicídio? Quanto tempo o livro ficou parado? É porque fala, mas não é possível, eu tive tanto sacrifício, fica 30 anos parado para agora lançar. Não, gente, a obra é de Jesus. O trabalho tem que ser íntimo de cada um de nós. É o que está nos movendo, nossa reflexão é em torno disso, o que está nos movendo, onde que eu estou inserido nesse contexto todo, o que eu preciso de fazer. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Focar no Evangelho e pensar o que eu devo fazer. Sem atribuir a responsabilidade ao outro. Ah, meu problema é meu vizinho, que se eu mudar daqui eu fico feliz demais da conta e tal. Ah, meu problema é minha mulher, se ela melhorar um tiquinho, eu tenho certeza que vai facilitar para mim. Então, não, a questão é nossa, é muito íntima. Eu sempre tenho que analisar o que você vai fazer e vai pedindo força a Deus e a Jesus para nós suportarmos, para a gente superar e crescer com as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.